Se você já ficou na dúvida de como fazer o diagrama unifilar do seu projeto de energia solar na distribuidora Enel, então Enel Rio de Janeiro, Enel São Paulo e Ceará, hoje é o seu dia de sorte. Porque além de te mostrar onde encontrar esse diagrama, eu vou te mostrar como preencher ele da forma correta e te entregar como bônus o projeto editável em DWG para você utilizar na elaboração e homologação dos seus projetos nesses estados. E, inclusive, o diagrama que eu vou mostrar hoje, ele foi utilizado aqui da empresa para fazer uma ampliação de sistema. Ou seja, já existia um sistema instalado na unidade consumidora do cliente e foi realizada a ampliação desse sistema com a adição de novos equipamentos. Então, se você também tem dúvida sobre como representar no seu diagrama uma ampliação de sistema, com certeza esse vídeo é para você. Vem comigo e vamos começar. Bom, você vai começar acessando o site da Enel, enel.com.br, vai escolher o seu estado, vamos supor aqui, por exemplo, Enel Ceará. Aí você vai fazer o seguinte, você vai cair nessa tela inicial, vai vir um pouco aqui para baixo, em para a sua empresa, vai clicar em normas técnicas. Carregando a página aqui, você vai em normas de especificação técnica de conexão e vai apertar Ctrl F, vai digitar mini. Beleza, já está aqui a norma de conexão de micro e mini geração distribuída ao sistema elétrico da Enel. Download, clicando ali, você já consegue acessar a norma aqui no site. Então, abrindo a norma e vindo aqui para baixo, o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Vamos acelerar um pouquinho, vindo aqui para baixo, é a parte especificamente de diagrama unifilar. Traz aqui várias considerações, formulários e aqui embaixo, finalmente, diagrama unifilar de conexão à rede de baixa tensão da Enel. Então, basicamente, uma estrutura aqui da rede de distribuição, medição, disjuntor do padrão de entrada, DPS, disjuntor geral aí do QGBT, as cargas da edificação e o inversor e os módulos, certo? Bom, o que a gente vai fazer é basicamente transcrever esse diagrama aqui para o AutoCAD de forma que ele fique editável. Então vamos agora abrir o AutoCAD aqui para ver como seria o preenchimento desse diagrama. Olá, se você nos acompanha por aqui, já deve ter percebido que as distribuidoras de energia não estão exatamente torcendo pela aprovação do seu projeto de energia solar. Na verdade, ela fará o possível para reprovar ele. Pensando em te livrar do estresse e da dor de cabeça que é ter os seus projetos reprovados, abrimos nossa metodologia que nos últimos anos garantiu a aprovação de 100% dos mais de 4.000 projetos que elaboramos por todo o Brasil. Assegure a aprovação dos seus projetos no menor tempo possível, com precisão e segurança. Escaneie o QR Code que está aqui nessa tela ou clique no link que está na descrição, que eu liberei algumas aulas de forma totalmente gratuita para você começar a ter os seus projetos aprovados ainda hoje. Espero que você goste e agora acompanhe esse vídeo até o final. Bom, começando aqui, o que eu gostaria de destacar é que normalmente na Enel a gente vai precisar saber qual é o número do poste ou o número do transformador mais próximo que atende aquele cliente, no caso o cliente final que a gente está querendo fazer o projeto fotovoltaico. Nesse caso aqui eu tenho um exemplo de uma foto de poste, normalmente vai estar com placa amarela ou pintada em amarelo, nesse caso aqui o número do poste NF2621. Então estamos aqui no AutoCAD com o diagrama que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Basicamente ele é um padrão próprio da Enel, onde vamos começar a leitura dele aqui no lado esquerdo superior, onde a gente consegue ver já a rede de distribuição da distribuidora com o número do poste. A seguir a gente tem o ramal de ligação, então todas essas informações aqui a respeito de disjuntor e condutor você deve adequar conforme o seu cliente. Nesse caso aqui era um cliente com disjuntor trifásico de 100 amperes e cabeamentos aqui no ramal de ligação de 35 milímetros, perfeito? Depois a gente tem a estrutura igual a gente viu na norma, basicamente o mesmo desenho que estava lá, porque a gente tem o padrão de entrada, o quadro geral de distribuição de baixa tensão da edificação, o quadro CA, depois os inversores e, por fim, conectado aos inversores, os módulos. Então, continuando a leitura, a gente vai ter, após o padrão de entrada, o ramal aqui de entrada da edificação, com um disjuntor geral de 100 amperes para esse quadro. Vale lembrar que isso aqui é apenas uma representação do local, então você deve ver lá no seu cliente quais são os disjuntores, os circuitos que estão lá presentes e também transcrever isso aqui para esse quadro. Depois a gente tem esse cabeamento e nós temos um quadro geral de distribuição de corrente alternada, onde a gente faz duas conexões. Uma conexão do sistema já existente e outra conexão nova, que seria a ampliação que eu mencionei para vocês. Nesse caso aqui a gente tem os cabeamentos CA, nesse caso um sistema trifásico, com 3 fases neutro e terra em 16 milímetros, cabos aí com isolação HEPR LPO, perfeito? Então, os dois com esses mesmos cabos, casualmente, e cada um deles na saída do inversor vai ter um quadro de proteção de corrente alternada, um disjuntor aí de 50 amperes. A gente
gente consegue ver que esse quadro aqui de baixo, com o inversor Fronius Eco 27 e 20 módulos conectados, no caso, uma única string de 20 módulos conectados ao inversor, a gente percebe que essa é a ampliação. Então, são os novos equipamentos. Então, a gente fez um quadro CA totalmente novo e conectou ele a um quadro geral, onde a gente também conectou o sistema já existente, que é esse outro aqui de cima, onde a gente também tem, após o inversor, um quadro CA e depois outro quadro CA que faz a proteção geral dos dois inversores. Perfeito? Aí, basicamente, aqui é outro inversores Fronius. Então, o cliente já tinha um Fronius de 27, colocou outro Fronius de 27. Aqui a gente consegue ver que ele tinha 20, 40, 60 módulos já instalados aí de 340 watts. A gente pode ver aqui as strings, 3 strings de 20 módulos e aqui uma única string de 20 módulos. Outra informação que a Enel quer que você traga é esse painel aqui, onde você preenche a potência instalada dos módulos, a potência dos inversores, qual a marca, o modelo, a quantidade, a potência do seu módulo, tanto existente quanto novo de ampliação. Só passando aqui por cima, você pode depois ver com calma. Quando você pegar esse diagrama que eu vou disponibilizar para você, você pode ler todos os detalhes com calma. Vamos passar aqui de forma geral para a gente entender o conteúdo e esse vídeo não ficar muito longo. Continuando, a gente tem aqui então as placas de sinalização, uma placa de cuidado risco de choque elétrico, aqui ele já traz o material, a espessura dessa placa, e outra placa para conectar aí no ramal que atende o cliente, que é a placa de geração distribuída no circuito. Ele já traz a orientação também de como deve ser confeccionada e onde deve ser colocada essa placa, e também as notas importantes aqui da própria norma da distribuidora. Ele diz basicamente que você está seguindo aí as principais normas de segurança em sistemas fotovoltaicos e normas de elétrica da ABNT, certo? Aqui apenas a simbologia dos equipamentos com legenda e aqui um rótulo muito importante. Vale destacar que esse caso é uma potência superior a 10 kW, porém você pode colocar igual ou inferior a 10 kW. Vai depender de como que é o seu projeto, certo? Se for menor que 10, faça dessa outra forma. Se for maior que 10, coloque que é superior da forma como já está aqui. Bom, aqui a parte onde a gente coloca endereço, cidade, setor da obra, nome da rua do cliente final, nome do autor do projeto, CPF, número do CREA, autor, número da unidade consumidora, potência dos inversores somadas, nome do cliente e assinatura. Aqui você pode colocar a logo da sua empresa e vale destacar que o seu sistema, nesse caso, ele era superior a 10 kW. Por fim, o que a distribuidora pede aqui é uma planta de situação traçada em linhas do local. Então, coordenada geográfica, local de instalação dos inversores, dos módulos, nome do cliente, unidade consumidora, nome da rua e demais edificações que estejam aí ao redor. Perfeito? Então seria basicamente isso, pessoal. Essa é a estrutura do diagrama. Vocês devem começar, eu prefiro preenchendo ele aqui em cima e vindo para baixo, de acordo com o seu local. Tenha em mãos a lista de materiais do cliente, o disjuntor do padrão de entrada, o número do poste e atente-se aqui aos dados do cabeçalho para estarem todos corretos, para evitar reprova desnecessária em seus projetos. E se você quer ter acesso a esse diagrama aqui, visto nessa aula, em formato editável, para aprovar de primeira os seus projetos fotovoltaicos, clica no link que está na descrição do vídeo e me chama no WhatsApp que eu vou enviar ele com o maior carinho para você. Eu desejo a você sucesso em suas homologações, e se você deseja aprender a elaborar e homologar seus próprios projetos fotovoltaicos para qualquer distribuidora de energia do Brasil utilizando a nossa metodologia, acesse colmeiasolaracademy.com. Muito obrigado, nós somos a Colmeia Solar e o sol é o nosso movimento.